Bom, boa noite a todos. Nós vamos continuar com os trabalhos de diálogo com a Corregedoria. Tem feito uso aqui da estrutura da PAMAS para transmitir aos colegas que estão no interior ou que estão nos fóruns regionais. E esse trabalho está sendo muito bom, porque tem atendido aí o interesse dos colegas e dos funcionários que estão aí nos vários locais aqui, das várias unidades judiciais. Tem sido até mais interessante, mais agradável para receber esses ensinamentos, esse diálogo que foi implantado nessa atual administração. E dentro desse programa nós vamos hoje ter uma palestra específica sobre a paternidade responsável, projeto de prevenção na área da infância e juventude. Vai ser ministrado aqui pela colega doutora Maria de Fátima Pereira da Costa e Silva, que já tem uma larga experiência lá no nosso trabalho aí de execução da infância e juventude da capital. E mais do que isso, já tem toda uma bagagem mesmo profissional e emocional já envolvida nesse trabalho. Então, com muita honra, com muito prazer, passo a palavra para ela. Obrigada. Boa noite a todos. Quero cumprimentar os integrantes da mesa, o doutor Domingos, que representa aqui a Associação Paulista dos Magistrados. É uma honra participar desse evento aqui na PAMAGES, que tem acolhido esse projeto de forma tão encantadora. Cumprimento também, e muito especialmente, o doutor Durval, que de forma mágica coordena a nossa equipe do judicial, ou seja, os juízes, assessores da Corregedoria, da parte judicial. E eu digo de forma mágica porque ele consegue sempre nos mostrar o lado mais leve das coisas difíceis que nós precisamos enfrentar. Cumprimento meus colegas e já amigos e amigas assessores também da Corregedoria, onde fui extremamente bem recebida e temos trabalhado de forma harmônica e coesa. Cumprimento os magistrados que integram a Coordenadoria da Infância, que estão dando a honra da presença, doutora Dora, doutora Raul, doutora Mônica, doutor Paulo Fadigas. E também gostaria de saudar os juízes e funcionários das varas especiais que estão presentes, e muito especialmente a minha companheira, né, e parceira de tantas batalhas difíceis e árduas, doutora Mônica Ribeiro de Souza, que nunca perdeu a esperança, a dignidade e a coragem, mesmo nos momentos mais difíceis, à frente do Departamento de Execuções da Infância e Juventude, o DEIT. Cumprimento as funcionárias aqui da Corregedoria que estão me dando a honra da presença e agradeço todos os presentes e todos aqueles que estão assistindo online aqui e participando desse evento. Estamos aqui reunidos para mais uma edição do Diálogo com a Corregedoria. Esse projeto visa a aproximação da Corregedoria com os juízes e os servidores, propiciando um franco debate sobre os temas relevantes. A minha área, aqui na Corregedoria, é da infância e juventude. E a experiência que trago é exatamente como disse o doutor Domingos. É de 14 anos de atuação no Departamento de Execuções da Infância e Juventude, o DEIJ. No DEIJ são executadas todas as medidas socioeducativas de adolescentes que ou residem na capital ou estão em alguma unidade na capital de internação. São executadas medidas de internação, semi-liberdade, liberdade assistida, prestação de serviços. O DEIJ exerce também a fiscalização de aproximadamente 40 unidades de internação, 15 de semi-liberdade e mais de 50 unidades para cumprimento do meio aberto. Ainda que de forma tangencial, temos contatos lá no DEIJ com temas de acolhimento institucional, adoção, planejamento familiar, paternidade responsável, tráfico de drogas, problemas psiquiátricos de toda a natureza. Como eu disse, a experiência que eu trago, ou o que eu pude inferir durante todos esses anos, é que não foi por acaso que os tratados internacionais, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente
destacaram a importância da teoria da proteção integral, ou seja, que as crianças e adolescentes devem ter prioridade absoluta. Deve ser dispensada a prioridade absoluta às crianças e aos adolescentes, porque eles são, sem dúvida, o futuro do nosso país, não é isso? E nós só vamos conseguir alcançar realmente uma transformação na sociedade para o bem-estar se nós fizermos um trabalho efetivo de proteção das nossas crianças e adolescentes, dando-lhes o que for realmente e o que eles necessitam para um bom desenvolvimento. Os adolescentes e as crianças de hoje, o que elas representam? A geração do amanhã. Essas crianças de hoje vão ser os adultos de amanhã, né? E hoje, o Estado, a situação que nós nos encontramos, qual é? O Estado acaba precisando intervir porque os pais, que também foram vítimas de políticas públicas, não conseguiram contemplar o necessário para os filhos para evitar a prática infracional ou o esgarçamento das relações familiares. Então, o Estado ele precisa ter essa preocupação em todos os seus poderes, ou seja, no executivo, no legislativo e no judiciário, ou seja, da atenção especial à criança, da prioridade à criança. Durante muitos anos, esses não foram os pilares fincados pelos três poderes nas diversas esferas da federação. Os números são alarmantes de adolescentes envolvidos na prática infracional e de crianças que necessitam de colocação em família substituta. Não estamos comemorando números de atletas encaminhados para as Olimpíadas, mas número absurdo de adolescentes que contam com medidas de internação ou crianças e adolescentes que precisam de família substituta, de colocação em instituição de acolhimento. Mas não é só o número que está aumentando. Além do aumento, tem também a complexidade, a gravidade nas relações, não só na parte infracional, a gravidade da parte infracional, como também do esgarçamento das relações familiares. A notícia que eu tenho é que a Fundação Casa, onde ficam os adolescentes internados, no estado de São Paulo, chegará a aproximadamente 10 mil adolescentes no final do ano, com restrição de liberdade. Nesse sentido, eu considero louváveis as ações do Conselho Nacional de Justiça na área da infância, mostrando, ressaltando e exigindo atenção especial à infância. E também apontando a necessidade de especialização de juízes para atuação na área da infância. Nós tivemos também a promulgação da Lei 12.010/2009, que todos chamam de Lei da Adoção, mas na verdade cuida mais do acolhimento do que da adoção. E do SINASE, que regulamenta a execução das medidas socioeducativas. Referidas leis visam, sem dúvida, assegurar direito aos adolescentes e reconhecê-los, em última análise, como sujeito de direitos e a necessidade aprimorando o sistema de justiça. O Tribunal de Justiça, preocupado com a necessidade de atenção especial à infância, conta com a Coordenadoria da Infância e Juventude, que tem prestado enormes serviços na área da infância e tem à frente o comandante, o incansável desembargador Malheiros. Eu posso dizer a todos, também, com a mais absoluta certeza, que a Coordenadoria Geral da Justiça hoje tem essa compreensão. O corregedor tem demonstrado passos firmes para contemplar a política do bem-estar com enfoque na infância e juventude. Em todos os sentidos, o desembargador Nalini está preocupado com o amanhã. E nesse sentido, ele tem dado total apoio às ações na área da infância e juventude. A corregedoria tem agido desta forma, desenvolvendo projetos que buscam realizar um trabalho na área da infância com a preocupação na esfera da prevenção. Como exemplo, nós podemos citar o projeto de Paz nas Escolas, que teve início no DEISE,
com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, aliás, nem com apoio, foi uma conjugação de esforços entre a Secretaria Municipal de Saúde e o DEIGE. E foi inteiramente acolhido pela Corregedoria nessa gestão. Referido projeto visa identificar crianças e adolescentes na escola que estejam apresentando problemas com a indicação da necessidade de intervenção através de uma rede articulada e forte. Eu realmente entendo que a grande saída para podermos reduzir os números alarmantes de crianças que necessitam de família substituta e dos adolescentes que acabam infracionando é a presença de uma rede forte e articulada. Articulação e consenso somente podem ser alcançados por meio de uma construção de um pacto. Dessa forma, a escola sempre precisa estar presente e seu papel é fundamental. Posso dizer que o papel da educação é estratégico. Até mesmo na Rio+20 foi ressaltado que nós precisamos alcançar uma educação de qualidade que responda aos desafios do desenvolvimento sustentável e a necessidade imperiosa de articulação entre as diversas esferas de poder, assim como um diálogo entre governo e sociedade civil. Então, esse nosso projeto, ele visa, assim, que as escolas apontem os casos mais complexos, que demandam intervenção imediata. Aquelas crianças e adolescentes que estão apontando que qualquer integrante da escola consegue perceber que está havendo a necessidade de uma intervenção. E aí, nós entendemos esse projeto de que um grupo de representantes das secretarias do Estado e do município precisam analisar os recursos da comunidade para encaminhamento dessa criança ou desse adolescente para uma rede articulada. E aí, o adolescente ou a criança precisa ser efetivamente acolhido e não apenas recebido. Por quê? Porque faz uma diferença enorme entre ser só recebido e aquele trabalho formal e ser efetivamente acolhido numa rede onde ele terá atenção de saúde, onde terá atenção, encaminhamento na parte social e não só, também na questão cultural e na questão de atividades e assim sucessivamente. E esse encaminhamento que foi feito, o projeto piloto, que já está instalado em São Miguel Paulista, através dessa experiência foram alcançados excelentes resultados. Por quê? Nós ouvimos lá numa reunião que nós tivemos recentemente, as diretoras falando das escolas, os avanços que as crianças obtiveram, crianças que estavam se apontando assim como provavelmente acabariam infracionando. E foram crianças que tiveram uma situação completamente alterada, aprenderam a ler, conseguiram ver o outro lado da vida, ver a vida mais leve, e foram encaminhadas por uma série de atividades, tiveram a atenção do Estado, o que é realmente importante. E o artigo 86 do ECA fala exatamente dessa necessidade de articulação da rede. Ou seja, é exatamente o que diz o artigo. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente passear através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Nós também, na Corregedoria, temos o projeto de apoio ao egresso, que foi iniciado nessa gestão. Logo que eu cheguei, em fevereiro, conversando com colegas, com o Paulo Sorce e o Jaime, que são do criminal, eles me contaram do projeto Começar de Novo, para os egressos presos, que conta até com o apoio do chefe de cozinha, Alex Atala. Na Corregedoria, eu percebi a necessidade de provocar o Estado e o município sobre a ausência desse projeto, desse apoio ao egresso. Eu costumo sempre dizer para os meus amigos, colegas e conhecidos
que eu acredito nos adolescentes infratores, ou seja, nos adolescentes que estão saindo da Fundação Casa. Que por mais incrível que possa parecer, a esmagadora maioria desses adolescentes são bons meninos que de alguma forma erraram, mas a maioria pretende retornar para a sociedade, conquistando seu espaço de forma lícita e honesta. Só que para isso precisa amparo, para isso precisa auxílio. Ninguém recomeça sozinho. E alguns adolescentes, o caso deles não é nem recomeçar, porque eles foram para a Fundação Casa muito novos, ainda com tenra idade. Então precisam começar. Então é necessário que a sociedade esteja articulada e conte com incentivos para acolher esses adolescentes que retornam após um período de internação. Muito bem. Oportunidades são necessárias e esse é um trabalho que precisa ser feito com o apoio do meio aberto, ou seja, das equipes que trabalham com o adolescente quando ele vai para a liberdade assistida. E encontram inúmeras dificuldades, essas equipes encontram inúmeras dificuldades para lidar com essa realidade, com a dificuldade de encaminhar esses jovens para o trabalho, e enfrentam inúmeras resistências. Eu sei das dificuldades para o cidadão receber e acolher um jovem que praticou muitas vezes atos graves. E é por isso que eu acho que o Estado, nas diversas esferas de poder, precisa incentivar as empresas para o acolhimento dos jovens egressos. Penso que a grande maioria dos adolescentes envolvidos em práticas infracionais foram vítimas de uma estrutura familiar frágil e uma sociedade que absurdamente promove o consumo, quando a distribuição de riqueza é extremamente desigual. Aliás, essa é a minha eterna briga com o Dr. Raul, meu amigo que está aqui presente, porque eu entendo que os pais desses meninos, eles também foram vítimas de ausência de políticas públicas. Tudo isso mostra a necessidade de trabalharmos na esfera da prevenção, porque se não tiver uma intervenção, essa bola de neve vai aumentando e não tem fim. Os meninos de hoje são os pais de amanhã, que foram vítimas de ausência de política pública, e assim sucessivamente. Como dizia um promotor de justiça que trabalhou muitos anos lá no DEIJE, o que nós temos a oferecer para os adolescentes? O tráfico de entorpecentes chega a oferecer R$ 2.500 por semana. O tráfico e o uso de drogas hoje se apresentam como uma avalanche e parece que deixará poucos sobreviventes. Eu não sou pessimista. Eu acho que tem solução, mas eu acho que precisamos nos articular. E é dever do juiz, da infância e juventude, da autoridade judiciária, apontar ao executivo as dificuldades e a necessidade de articulação da rede. Não se trata de politização, mas de articulação, de demonstrar, de apontar as necessidades, de conversar. Caso contrário, eu sinceramente não vejo saída. Eu vejo a doutora Mônica, que vivenciou as maiores dificuldades no DEIJE, de toda a ordem, e hoje, que está na vara da infância e juventude do Ipiranga, costuma me dizer: Fátima, você não sabe como a coisa é grave. É difícil. As mães têm filhos e filhos sem qualquer condição e perspectiva de reorganização familiar. Eu tenho visto também, na corregedoria, juízes promovendo projetos interessantes diante da aflição que vivenciam com crianças e adolescentes que não têm qualquer perspectiva ou chance de adoção ou de retorno para a família, ainda que extensa. Projetos de família afetiva, que são chamados família afetiva, hospedeira, apadrinhamento afetivo, por causa da aflição do juiz. E dentro desse contexto, nós temos o maravilhoso projeto da paternidade responsável. E ele também se insere dentre os projetos de prevenção na área da infância. Não posso começar a falar do projeto Paternidade Responsável sem mencionar
a MM juíza, a meritíssima juíza assessora da Corregedoria do biênio 2006-2007, doutora Ana Luísa Villanova, que eu não conheço, mas através de tudo que ela deixou, infere-se que com idealismo, sensibilidade social e dedicação invulgar, desenvolveu o projeto que foi modelo para outros estados e para a edição dos provimentos 12 e 16 do Conselho Nacional de Justiça. Junto com a Secretaria do Estado da Educação e com a ARPEM, a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais de São Paulo, deram início a esse maravilhoso projeto. Quando pensamos em paternidade responsável, muitas coisas vêm na nossa cabeça, tais como planejamento familiar, responsabilidade com a criação dos nossos filhos, mas tudo começa com o reconhecimento. Estudos demonstram que a ausência da figura paterna, desde a infância até a idade adulta, eleva a probabilidade do uso de drogas, da evasão escolar, da gravidez na adolescência, de fuga do lar, de suicídio, de problemas emocionais e de comportamento. Aumenta ainda a chance de entrada no sistema de justiça na área infracional. A psicóloga-chefe da equipe do juízo das varas especiais e do DEIJ, Cristiane Witacker, afirma que 87% dos adolescentes que entram no sistema de justiça viviam com suas famílias à época da prática infracional. No entanto, a imensa maioria é monoparental. Ou seja, o pai é ausente. Não são poucos os jovens que alegam que a ausência da figura paterna teve enorme relevância em seus desrasgamentos no discurso da cultura vigente e também familiar, para a posterior inscrição no campo infracional. A figura paterna é aquela que interdita, que impõe limite, que normatiza. Quando os jovens que entram no sistema de justiça são convidados a falar deles mesmos, percebe-se hiatos, espaços em branco, não passíveis de preenchimento. A mãe, nesse contexto, nem sempre consegue abarcar essa outra função que normalmente é do pai. Às vezes consegue, mas às vezes não consegue. O legislador, preocupado, criou a Lei 8.560 de 92, o ano que eu entrei na magistratura, 20 anos atrás, que procurou regular a investigação de paternidade dos filhos havidos fora do casamento. Contudo, não se altera uma situação instalada com esse nível de complexidade apenas com a edição de uma lei. A lei determina que o oficial do cartório de registro civil de pessoas naturais questione a mãe sobre a indicação do suposto pai no ato do registro do nascimento. Contudo, a mãe, muitas vezes, está magoada pelo abandono e não percebe a importância de declarar o nome do suposto pai no momento do registro. A mãe foi abandonada, passou a gravidez toda sozinha, então ela resiste extremamente em apontar, não quero saber daquele desgraçado, não quero que meu filho tenha contato com ele, e não percebe a importância para a criança ou para o adolescente da presença da figura paterna. Foi aí que no estado de São Paulo e também em outros estados começaram as iniciativas para mobilização em torno da paternidade responsável. E os provimentos 12 e 16 da Corregedoria do CNJ visam implementar ações que reduzam o número de pessoas sem paternidade. O provimento 16, que foi esse último, procurou tratar dos casos que não estavam contemplados pela lei. E hoje o reconhecimento espontâneo pode ser feito perante o oficial de registro de pessoas naturais, como está previsto lá no artigo 6º. Com o escopo de regularizar a situação de alunos da rede pública de ensino, surgiu, então, o paternidade responsável aqui no estado. Foi uma
uma tentativa. Vamos tomar um caminho. Por onde começar? Vamos começar, então, pelos alunos da rede pública. Numa primeira fase, com a realização de mobilizações periódicas, com entregas de cartas às mães para indicação do suposto pai. Mais tarde, foi aprovado um parecer normativo, aqui na Corregedoria, que estabeleceu como competência na capital as varas da infância e juventude. E no interior, as varas com competência para a Corregedoria Permanente do Registro Civil. O parecer, então, instituiu uma nova sistemática. O projeto vem sendo desenvolvido em todo o Estado. Todo o Estado de São Paulo, aqui na capital, com acompanhamento pela Corregedoria. E em São Miguel Paulista, a equipe do extrajudicial da Corregedoria apontou que os números de adolescentes e crianças ainda estavam muito elevados sem o nome do pai na certidão de nascimento. Então, foi encaminhado pelo Dr. Marcelo Benac, juiz e assessor da Corregedoria na outra gestão, para a equipe do Judicial, para que fossem tomadas algum tipo de iniciativa, já que o número estava alto. Por inúmeros motivos, muitas crianças não contavam com o nome do pai na certidão de nascimento. E aí, decidiu-se na Corregedoria fazer um mutirão. O mutirão contou com a colaboração da doutora Tatiane, juíza que estava respondendo pela vara da infância, acho que ela agora foi provida a vara, então a doutora Tatiane ou está em vias de ser provida, já saiu, né, doutora Tatiane? Com o doutor Ricardo Pereira Júnior, coordenador do Sejusc, e a Secretaria de Primeira Instância, com a participação da secretária Ana Lúcia Negreiros e demais servidores. Nós contamos também com o apoio da Defensoria Pública, que efetuou o pagamento dos exames de DNA, ou seja, por causa do convênio que eles têm firmado com o IMESC. O mutirão lá em São Miguel foi realizado com o apoio da subprefeitura e foram usadas as instalações da subprefeitura. Foi muito interessante. E eu acompanhei, estive lá no dia 19 de maio, que foi a primeira fase, e eu achei muito interessante os funcionários da subprefeitura, os funcionários do judiciário, da vara de São Miguel, os funcionários da SPI, todos juntos, todos trabalhando numa mobilização para que realmente pudesse ser realizado o projeto. Por sugestão da própria doutora Tatiane, nós realizamos em 2 etapas. Por quê? Exatamente porque não vinha dando certo, porque foi sentida a necessidade, por uma série de motivos, dentre elas a necessidade de sensibilização das genitoras, que sempre falavam, eu não quero saber, não quero que meu filho tenha o nome do pai da certidão, eu não quero mais saber daquele indivíduo. E, por causa disso, foram necessárias palestras. Então, nós designamos um primeiro dia, a primeira etapa, com palestras em São Miguel, que foi no dia 19 de maio, durante o dia inteiro, e nós realizamos o auditório, 8 palestras, a doutora Tatiane que proferiu as palestras, e foram 8 auditórios cheios. O comparecimento, eu tenho aqui os dados, foram aproximadamente quase 900 pessoas. Então, durante o dia, nós passamos. E eram os casos mais variados possíveis. E como as mães chegaram até lá? Como foi feita essa primeira etapa? Foram expedidos ofícios às escolas para indicação das crianças e adolescentes que não contavam com o nome do pai na certidão de nascimento. As respostas foram encaminhadas e cartas foram... As escolas responderam e cartas foram encaminhadas para as mães, para comparecimento na subprefeitura nesse dia, com os dados do suposto pai. Para nossa surpresa, nós até combinamos que teriam alguns locais para fazer os reconhecimentos que aparecessem na hora, mas a gente imaginou que ia ser no máximo 10 reconhecimentos. Foram feitos, eu acho, 125 reconhecimentos no dia,
na hora. Os pais estavam presentes, assistiram a palestra e depois subiam para o segundo andar da subprefeitura. E nesse segundo andar, os que queriam reconhecer, era feita uma triagem. Os que queriam reconhecer iam para um lado. E os que o pai não estava presente, e a mãe sentava, era atendida e era então marcada acolhiam os dados do pai e marcado um dia específico onde foram feitos. Aí seria a segunda etapa, no SEJUSC, Centro de Conciliações e Soluções de Conflitos do Judiciário. Então foram marcadas 4 dias diferentes para essa segunda fase, onde seriam realizadas os reconhecimentos. E reconhecimentos não, a tentativa de conciliação para o reconhecimento. E foi uma coisa muito interessante, porque nós conseguimos fazer uma sensibilização com o pessoal do IMESC, porque o SEJUSC, ele funciona do lado do IMESC, por coincidência. Então, nós conseguimos com o IMESC que os reconhecimentos seriam feitos também no mesmo dia, ou seja, os pais, claro, aquelas pessoas que estivessem dispostas, seria disponibilizado. Então, foram feitas para os que quiseram, havia a possibilidade de tentar a conciliação. Se não fosse frutífera, podia ser encaminhado para a realização do exame de DNA no mesmo dia. Essa foi uma mobilização, foi um atendimento num pedido nosso que nós fizemos à superintendente do IMESC, a doutora Márcia Fassi, que nos atendeu e que percebeu a relevância e foi muito interessante. Essa segunda etapa contou com 4 dias de tentativa de conciliação, de sessões para tentativa de conciliação. E os números foram interessantes. Agora, o que nós aprendemos disso tudo, né? Que é um processo lento, porque os dados que nós tínhamos é que 6.000 crianças estavam sem o nome do pai na certidão de nascimento. E compareceram na subprefeitura 840 pessoas. 429 passaram pela triagem. Foram 121 audiências, ou 125 audiências de reconhecimento lá no local. E depois esses são os números aproximados. 300 e tantas audiências foram realizadas no SEJUSC. Mas o que eu tive presente, que acompanhei, o que eu percebi realmente, é que são inúmeras as dificuldades. Algumas mães compareceram e falaram, a minha situação já está regularizada. Mas o que acontece? A escola, precisa ser feita também uma mobilização para que a escola pergunte se a situação já foi regularizada, porque é preciso, depois da situação regularizada, apresentar na escola a certidão com os dados corretos. Então, o processo de sensibilização é lento. Algumas genitoras têm dificuldade de aceitar o reconhecimento. O que nós percebemos também foi a falta de informação, a dificuldade. O pessoal do SEJUSC, os funcionários do SEJUSC, eles ficaram impressionados que muitos casais estavam vivendo juntos e só estavam separados quando a criança nasceu. E que até hoje, com adolescentes, ainda não tinha sido feito o reconhecimento. Então nós percebemos uma certa dificuldade também, uma certa falta de informação, né? E a necessidade e a dificuldade dos envolvidos em comparecer ao cartório de registro civil com todas as facilidades que existem hoje, né? E a dúvida sobre a gratuidade, as pessoas têm muito... Eu fiquei impressionada com a dificuldade, realmente, e a resistência. Não, no cartório eu não vou porque vai ter que pagar. Então, aqui eu compareci porque aqui seria tudo mais fácil. Então, por todas essas razões, nós vamos sugerir ao desembargador Marlene, ao corregedor, como conclusão do mutirão, a elaboração de uma cartilha com informações. Eu acho que será importante uma cartilha com umas informações sobre a questão de como pode ser feito o reconhecimento ao público em geral. E essa questão do reconhecimento e da paternidade responsável tem todo um passo a passo disciplinado de como deve ser feito. Todo dia 25 de outubro de cada ano devem ser emitidas
as cartas para as escolas depois as cartas para as mães, a mãe comparece, assina, tem todo um procedimento que deve ser adotado. E assim, eu acho que esse é o caminho, e a gente consegue perceber que por essas ações, todas essas ações na área da prevenção, que são estabelecidas na fase da prevenção, são importantes para a gente evitar uma série de problemas que podem ocorrer no futuro. Muito obrigada. Bom, só temos que agradecer aqui a doutora Maria de Fátima por divulgar esse trabalho maravilhoso mesmo, né, da paternidade responsável. Se divulga, se sensibiliza os colegas, principalmente da parte da infância e juventude. Lógico que vai envolver toda essa estrutura aí, principalmente a Secretaria de Educação, que é mais pulverizada, né, que é mais ligada em todos os municípios aqui do estado de São Paulo. Mas, de qualquer modo, peço então que quem estiver acompanhando online, né, o debate, aqui a palestra, que formulem as perguntas que estão sendo enviadas, que vão ser encaminhadas e que serão respondidas agora mesmo, né? E quem estiver na plateia também, eu peço que tragam aqui para a mesa, né, as perguntas. Então já vamos começar a bombardear a doutora Maria de Fátima. A primeira pergunta é da Lilian Silva, escrevente técnico judiciário de Barueri. O que fazer quando as diretoras das escolas não informam quais crianças não têm a paternidade estabelecida? Bem, é como eu mencionei, né? Ou seja, tudo nesse projeto, tudo passa pela questão da sensibilização. É importante, né, demonstrar a todos a necessidade das informações para que possa ocorrer o reconhecimento, para que o adolescente ou a criança tenha essa lacuna preenchida. Então, eu acho importante que seja feito um trabalho a princípio, o primeiro passo é um trabalho também do juiz de sensibilização com as escolas, apontando a necessidade. Agora, eles são detentores dos dados, precisa saber exatamente se estão omitindo dados, não estão omitindo, quais são as medidas que vão ser tomadas, mas isso precisa saber se a escola não está prestando mesmo, por que não está prestando, não tem a informação. Então, eu acho que no primeiro passo deve ser feita uma sensibilização, uma reunião, para que o projeto possa realmente deslanchar. Boa noite. Doutora Maria de Fátima, tem uma pergunta do Edson José Teixeira Barros, supervisor de serviço lá de Lençóis Paulista, e ele diz: o projeto Paternidade Responsável tem se mostrado eficiente. Contudo, ele pressupõe o registro de uma criança sem o nome do pai apontado no assento. O que se pode fazer para conscientizar a família dos envolvidos antes do evento nascimento? Eu acho muito interessante essa pergunta, porque exatamente é o trabalho da prevenção, da discussão, de mostrar que a paternidade, seja lá, deve ser consciente, de quais são as consequências de você ter um filho, de quando esse filho é gerado. Então, o que é importante, eu acho, por isso que eu acho importante a articulação da rede, a articulação das pessoas, no sentido do Estado, nas suas várias esferas de poder mostrar e demonstrar para a juventude quais são as consequências da paternidade, a importância de assumir na fase inicial, não é isso? Logo na concepção, não é isso? Ou seja, tudo isso depende exatamente dessa questão de educação, orientação, e que tem que ser feito um trabalho por todos, tanto nas escolas, como nos postos de saúde, e campanhas de prevenção, para que todos saibam a importância realmente de uma paternidade responsável. Eu acredito que a doutora Maria de Fátima está nos dizendo, apenas demonstra a importância da contribuição de cada um nessa área da infância e juventude. E, sobretudo, do juiz, que tem que tomar iniciativas
e os funcionários de cada uma das nossas unidades. A Corregedoria tem ciência e consciência da importância e da prioridade das crianças, dos jovens. As varas da infância, ou os anexos da infância e juventude, em todo o Estado, também têm as suas deficiências de estrutura. Não seria diferente. Todos os cartórios cíveis, os criminais, execução criminal, vara de família, todos têm dificuldade de estrutura. O judiciário tem melhorado ano após ano. Tá? As dificuldades orçamentárias, as dificuldades de administração, existem. Mas a gente tem que ser otimista e acreditar que o futuro sempre vai ser melhor. Né? Só que, como já foi dito aqui, o Tribunal de Justiça somos todos nós que trabalhamos com a justiça. Né? São juízes, os funcionários, advogados, os promotores, todos, os psicólogos, assistentes sociais. E na área da infância e juventude, é fundamental a participação de todos, a iniciativa. Né? Eu não posso esperar que as escolas nos procurem. O juiz procura as escolas, o juiz conscientiza, o juiz conversa. Tem iniciativa, nós precisamos ter iniciativa. Nós precisamos ser proativos, os juízes. E os funcionários também. Eu acho fundamental, importantíssima a postura dos funcionários no atendimento das pessoas, nas varas da infância e juventude. Sabe, chegou lá no balcão, vamos atender bem. Vamos cuidar das pessoas que já estão fragilizadas, senão não estariam ali. Né? Então, nós todos precisamos dar a nossa contribuição. Não espere que o Estado faça tudo, não espere que a sociedade faça ou que o tribunal faça. A responsabilidade é de todos nós. Todos nós. E cada vez que alguém toma uma iniciativa, isso vai longe. Uma pequena iniciativa é uma semente que germina e muita gente acaba sendo beneficiada. Tá? Então nós precisamos participar, ter iniciativa. Todo mundo ajuda, todo mundo coopera, né? E o resultado há de ser muito bom e profícuo para as crianças no estado inteiro. Depende de nós. Temos uma outra pergunta do o Adonaldo, oficial de justiça de Valinhos. Ele diz: repisando o que fazer quando a mãe se sente invadida em sua privacidade. Tem um caso concreto de separação conjugal devido à intimação para reconhecimento. O atual marido, pai não biológico, se sentiu ofendido porque já aceitava o filho como sendo dele. Isso em linhas gerais. Claro que houve outros detalhes, né? Então, o que fazer nesse tipo de situação? A mulher já está casada ou apenas vive em concubinato com outro homem que não é o pai da criança? Como é que fica essa situação? Uma questão muito recorrente que nós tivemos em todas as etapas do projeto foi exatamente a pergunta: o companheiro da mãe pode reconhecer? O que nós orientado? Não pode. Aí é caso de adoção unilateral. Agora, essa questão aqui é de... Sim. A questão não é invadir a privacidade. A criança tem direito ao reconhecimento da sua paternidade a quem é efetivamente seu pai e de ter esse reconhecimento atestado, não é verdade? Então, em hipótese alguma, é invasão de privacidade. É um direito da criança. Não é questão da mãe, é um direito da criança de saber quem é o seu pai realmente e que o companheiro da mãe não é o seu pai. Acho que nós vivemos hoje uma sociedade que todas as relações são muito bem estabelecidas e cada um na sua situação. E realmente não tem condição da criança, do companheiro da mãe se sentir ofendido porque a criança vai ser reconhecida pelo pai, que efetivamente é pai. É um direito saber quem é o seu pai, qual é a sua origem genética. Realmente não considero invasão de privacidade. Acho que tem que, como tudo, aí vem entrar a questão da intervenção das equipes técnicas, de sensibilização, de apontar, de mostrar. É por isso que a gente sempre fala, né? A lei, ela não consegue transformar de uma hora para outra as coisas. É preciso um movimento de transformação, uma construção de uma transformação, uma sensibilização.
Alguém da plateia tem alguma pergunta a ser feita? Sim, só pediria o microfone, porque senão as pessoas que estão nos vendo à distância não vão ouvi-lo. Vou complementar essa resposta, se a mesa me permite, que eu acho interessante que o que está em destaque é a questão da garantia dos direitos da criança. Nessa hipótese colocada por essa pessoa de Valinhos, talvez coubesse também, na função do juiz e dos funcionários que estão trabalhando, um auxílio extra nesse caso, porque pode-se avaliar nessa situação específica aí colocada, que esse pai é ausente, nunca se colocou como tal, e será um alto prejuízo para a criança que ele reconheça. Poder-se instruir esse pai não biológico, que está ofendido porque ama a criança, que entre com uma ação de instituição, que reconheça e entre imediatamente com uma ação de instituição, e depois adote essa criança. Quer dizer, eu acho que o tribunal também pode, porque essas coisas devem acontecer muito nessa hora. Então nós temos também que reconhecer uma realidade que está diante dos nossos olhos. Então acho que esse pai tem que reconhecer, se é que quer reconhecer, ou essa criança ser adotada, porque o que interessa é regularizar a vida real dessa criança. E se ela é amada por esse segundo homem e já o tem como pai, né, seria muito perverso fazer com que a criança seja filho do outro e assim permaneça, né? Eu acho que a legalidade não pode superar a realidade em benefício do bem-estar psicológico, emocional e também jurídico dessa criança. Eu acho que ficaria a sugestão para que quem trabalha nessa área, diante dessa circunstância, como a doutora Fátima é recorrente, que se possa também fazer esse acerto, né? Muitas vezes o pai nem quer muito reconhecer, né? Então ele não reconhece e o outro adota. Porque também parece que esse outro está omisso no que pode ser feito, né? Uma falta de instrução para esse pai não biológico, mas já pai emocional. Isso aí. Mais alguém? Todo mundo. Sim. Temos aqui uma nova pergunta de Edson José Teixeira Barros, de Lençóis Paulista, que diz: a senhora tem dados sobre a situação de crianças registradas em outros estados da federação, mesmo em outros países? Nesse último caso, como eles agem diante desses problemas? Olha, em relação a outros estados, eu realmente, em vários estados estão sendo feitos também o projeto, mesmo desenvolvendo o projeto para que possa ocorrer, estimular o reconhecimento da paternidade, e em vários estados tem sido feito. Aliás, a iniciativa, São Paulo começou, realmente teve essa iniciativa aqui, até da doutora Ana Luísa, como eu mencionei, mas também outros estados da federação, tem até no Tocantins, nós recebemos até aqui na Corregedoria, uma cartilha muito interessante que foi feita lá no Tocantins, exatamente preocupados com essa questão do não reconhecimento, da quantidade de crianças e adolescentes sem o nome do pai na certidão de nascimento, sem o reconhecimento feito pelo pai. Essa questão, que a doutora Dora colocou também, eu acho exatamente isso. Eu acho que a equipe interprofissional precisa ter um apoio. Por quê? Geralmente, o que a prática demonstra é que quando chega nessa situação do reconhecimento, o pai querer reconhecer, é preciso ser feito todo um trabalho, porque é muito difícil que o pai queira reconhecer e que isso pode até ocorrer. Não existe impossibilidade, são inúmeras as alternativas. Mas existe a possibilidade, na maioria das vezes, é preciso ser feito, é preciso trabalhar a situação, porque o pai quer reconhecer, o padrasto ou o companheiro da mãe está resistindo, acha que é invasão de privacidade. É muito difícil o pai apresentar uma estrutura muito ruim e que não seria adequado ao filho. Pode acontecer, como a doutora Dora falou, em alguns casos, e tem medidas judiciais para tudo, não é verdade? Instituição do poder familiar, adoção unilateral, tem uma série de... Mas a maioria, quando você enfrenta um tirão desse, quando você enfrenta a esmagadora maioria nessa situação, e a gente realmente acaba falando para a esmagadora maioria,
é realmente as pessoas têm vontade, as crianças têm vontade de ver o nome do pai, e existem algumas resistências, mas quando trabalhadas, são superadas. Tem mais uma pergunta do Adonaldo, oficial de justiça de Valinhos, que diz: precisa ser na idade infantil? Não podia ser na maioridade civil esse reconhecimento? Pode ser na maioridade civil, sim. Não só a lei contempla, como também os provimentos do CNJ, só que na maioridade é preciso que tenha a anuência do próprio, né? Porque é maior de idade, então ele precisa da própria, não basta a anuência da mãe, é claro, porque ele já é maior de idade, mas pode ser. Nós fizemos, inclusive, em São Miguel lá, muitos que compareceram eram maior de idade, não foi feito, não teve problema nenhum. Sempre o momento oportuno é na infância, é claro, óbvio. Agora, posteriormente, se na idade já adulta ou tiver a necessidade de ser feito reconhecimento, pode ser feito. Eu esqueci só de responder na pergunta anterior sobre a questão de outros países, né? Eu não sei exatamente, eu não fiz um levantamento assim tão específico de como, mas pelo que eu vi, em vários outros países também existe a preocupação com a ausência de reconhecimento por parte do pai e a necessidade de estímulo legal para franquear o reconhecimento. Bom, eu queria aproveitar que a doutora Maria de Fátima está aqui, né, para também divulgar um pouco mais essa área que está relacionada e que ela acabou abrindo um pouco, a questão do trabalho que a Coordenadoria da Infância e Juventude está fazendo, né? O que poderia ser dito, assim, principalmente para os colegas do interior, o trabalho que vai ser feito, assim, um encaminhamento. E também se existe alguma discussão a respeito de descentralizar, regionalizar esse trabalho realmente de inspeção das unidades de internação, estabelecimentos, ou outras atividades que seriam descentralizadas, ou isso daí teria que ser acompanhado de uma maior infraestrutura, ou algum estudo, ou sequer se existe discussão a respeito. A fiscalização das unidades, das entidades de atendimento, ela já é feita por cada um dos juízes da Infância e Juventude. Aqui em São Paulo é feito pelo DEIJ, né, pelo Departamento de Execuções da Infância e Juventude. Mas no interior, as entidades de atendimento são fiscalizadas pelo juiz da infância, que tem que periodicamente visitar as entidades e elaborar atas, exercer a fiscalização, tomando as providências necessárias, não só em relação aos adolescentes, às entidades de internação, semi-liberdade e as do meio aberto, as entidades que fazem o atendimento do meio aberto, como também as instituições de acolhimento. Então já existe essa questão. No tocante, a Coordenadoria da Infância tem feito um trabalho muito bom, em todo, apoiando juízes, orientando juízes, estabelecendo uma série de metas e projetos na área da infância. Esse trabalho, e com a parceria com a Corregedoria, eu sou membro também da Coordenadoria, participo das reuniões, e nós, na Corregedoria, nós temos um projeto de visitar todas as regiões do Estado para uma aproximação exatamente com os juízes e que poderão apresentar as dificuldades, para que nós possamos debater, discutir essa área da infância que gera tantas dificuldades que o juiz enfrenta no dia a dia, exatamente por causa dessa questão da necessidade de articulação. O juiz no dia a dia enfrenta uma série de dificuldades. Então, nós temos um programa na Corregedoria de fazer encontros nas regiões do Estado, reunindo todos os colegas para um debate, uma discussão, não só das novas leis que estão aí em vigor e que precisam ser discutidas, mas também das dificuldades que cada colega está, troca de experiências de um para o outro, que é muito importante na área da infância. Então, nós da Corregedoria, nós temos esse plano de visitar cada uma das regiões e com essa aproximação dos colegas.
Bom, mais alguém da plateia? Tá bom, então fico muito feliz de ter participado aqui dessa palestra. É sempre uma honra aqui repartir essa possibilidade de ver realmente o idealismo, a vontade de trabalho, o interesse, né, que existe das pessoas aqui que estão no trabalho da infância e juventude. Essa divulgação desse trabalho tão importante, tão relevante, né, que nós vemos aí os resultados de uma paternidade irresponsável, né? E o judiciário vai depender muito disso, né, do interesse também dos juízes, do trabalho dos funcionários, dos servidores, também de se congraçar nesse trabalho que é de cidadania, esse trabalho que vai engrandecer realmente o nosso Estado, o nosso país. E, então, encerrando aqui a palestra, né, só vou pedir também para os colegas que puderem acrescentar mais algumas outras ideias a respeito desse tema, ou quiserem formular palestras sobre outros temas, tenham um pouco mais de profundidade a respeito do tema, que entre em contato com a PAMAS, mesmo que não seja uma linha da Corregedoria, dessa parte de diálogos, para que seja divulgado dessa forma mesmo, como está sendo feito agora, né, através da internet, que é um meio barato, é um meio muito fácil, que todos estão podendo ter acesso. Entre em contato com o colega Maurício Ponte, @pamases.com.br. Tá bem? Muito obrigado e boa noite.